Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no nosso programa Jubileu da Esperança, estudando, refletindo, meditando as 4 principais constituições do Vaticano II, como foi o desejo do Papa Francisco, para celebrar bem esse jubileu do ano de 2025. E nós estamos refletindo agora sobre a Constituição sobre a liturgia, a Sacrosancto Concilio. E hoje temos a alegria de ter o Padre Edson Menezes como nosso convidado, ele que é vigário episcopal para a pastoral e também reitor da Basílica Santuário Senhor do Bonfim. Boa tarde, Padre Edson, uma grande alegria estar aqui no nosso programa. Uma saudação para todos os nossos ouvintes da rádio e aqueles que nos acompanham pelo YouTube da nossa arquidiocese. Boa tarde mais uma vez. Vamos continuar o nosso papo falando sobre uma questão muito importante, muito especial, que é a Sagrada Liturgia. Muito bem. Nesse âmbito da pastoral litúrgica, o senhor destacava no último programa a importância de preparar as celebrações. Como uma festa, né? Falamos também da Eucaristia como uma festa. Toda festa se prepara para que tudo dê certo, com zelo, com amor. Então, a liturgia é algo que deve ser cuidado nas nossas paróquias. Por exemplo, o primeiro tipo de cuidado que podemos destacar é com o canto litúrgico. De que maneira a nossa pastoral paroquial pode cuidar melhor do canto litúrgico? Em primeiro lugar, eu penso que é importante valorizar a dimensão sagrada da liturgia. Assim como nós preparamos aquilo que nós programamos, se queremos que aconteça realmente tudo organizado, nós então preparamos bem. A celebração também precisa ser preparada. Digo, a celebração eucarística, porque é o ponto alto de uma comunidade, é o ponto alto do dia, é o acontecimento mais importante. É a celebração do mistério maior da nossa fé, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o povo costuma dizer, todo cuidado é pouco. Então, essa preparação é algo assim importantíssimo para que uma celebração eucarística possa ser realizada de modo que as pessoas que participam realmente possam acolher, possam vivenciar aquilo que estarão celebrando. A gente não pode improvisar, né, padre, na celebração da Eucaristia. Nada pode ser improvisado, né? Tem uma questão que ela é muito triste quando às vezes você, antes de uma celebração, começa a perceber uma movimentação. Quem vai fazer a leitura? Quem vai fazer o comentário? Quem vai puxar os cânticos? Gente, isso é um improviso. Isso não pode e nem deve acontecer. Tudo deve ser preparado com uma certa antecedência. Muito bem. Então, nessa dimensão que eu perguntava sobre o cuidado com o canto litúrgico, de que maneira a gente pode, então, como a pastoral litúrgica pode cuidar do canto, o que a igreja entende, a Sacrosanto Concílio, os outros documentos da igreja falam a respeito desse cuidado com o canto, não é todo o canto que a gente pode colocar na celebração da missa, essas coisas. Tem um equívoco que eu considero muito sério no que diz respeito à escolha dos cânticos. As pessoas dizem assim, vamos escolher tal cântico porque é bonito. Porque é bonito. Ou então, porque eu gosto daquele cântico. Não é assim. Um dos critérios mais importantes é a observação do tempo litúrgico. Exatamente. Não é? O tempo litúrgico. Então, os cânticos devem ser escolhidos de acordo com o que você vai celebrar.
Depois precisa ter uma sintonia com as leituras que serão proclamadas. O cântico deve nos ajudar a rezar. Deve haver uma harmonia, uma sintonia entre os cânticos e aquilo que nós vamos celebrar. Então, não se escolhe um cântico ou os cânticos da missa porque aquele cântico é o que eu gosto, é o que agrada, ou é o que o povo gosta, como nós falamos no bloco anterior. Exatamente. Uma outra forma de cuidado com a liturgia é o cuidado com a acolhida das pessoas. A Assembleia Litúrgica não é uma massa de pessoas desconhecidas, anônimas. Por isso essa importância da acolhida, que eu penso que é uma das coisas que mais falta nas nossas igrejas. Não é isso, Padre Edson? Não só a criação de uma equipe de acolhimento, mas toda a comunidade, ela precisa ser acolhedora. A missão de acolher é de todos e não de um grupo. Mas é importante que tenha alguém sempre recebendo as pessoas na entrada de cada igreja, na entrada de cada capela, de cada comunidade. E essa questão do acolhimento, ela me toca muito porque é uma das ações mais importantes em um santuário. Aparecida usa uma frase que é muito interessante. O documento de Aparecida. Não, os padres lá de Aparecida, do santuário de Aparecida. Certo. Acolher também é evangelizar. Exatamente. Em vários espaços lá do santuário de Aparecida, nós encontramos essa frase. Então, em qualquer paróquia, em qualquer capela, e de modo muito particular, nos santuários, o acolhimento é muito importante. Perguntar de onde a pessoa veio, se ela está vindo a primeira vez, informar a pessoa a respeito daquela comunidade, a respeito daquele santuário. E acolhimento também em um santuário é muito amplo, Padre Jorge. Estacionamento, banheiros, bebedouro. Tudo isso é acolhida. Tudo isso é acolhida, não é? Você tem que pensar nos mínimos detalhes estruturais do que as pessoas precisam. Exato. Para que elas encontrem naquele um ambiente acolhedor. Um ambiente até acolhedor. Ventiladores, climatização, né? Rampa de acesso. É muito mais amplo do que pessoas com colete na porta da igreja. Não é só você bater no ombro da pessoa e dizer seja bem-vindo, não. Ventilador. Que bom seria se tivéssemos ar-condicionado. É verdade. Porque bancos confortáveis, não é? A pessoa não pode chegar e sentar num banco estreitinho e ajoelhar num lugar que dói o seu joelho, não é? Colocar umas almofadas, tudo isso é acolhimento. Então, acolhimento é estrutura, acolhimento é um sorriso, acolhimento é um abraço. Acolhimento é favorecer que a pessoa se sinta bem naquele lugar, naquele ambiente. E não esqueça, acolher também é evangelizar. A pessoa sendo bem acolhida, ela voltará. Se não, ela não volta. Isso mesmo. Uma outra forma de cuidado também é com ministerialidade, ou seja, a correta divisão das tarefas litúrgicas a partir dos ministérios que cada um exerce. Sobretudo aqui, os ministérios laicais, porque os ministérios ordenados a gente já tem muito bem definido,
papel de cada um, o presbítero, o diácono, o bispo, mas os ministérios leigos que exercem alguma função na Eucaristia também precisam ser bem cuidados, bem preparados, que sejam pessoas de fato que tenham as condições necessárias para exercer aquele ministério. Então, quais ministérios a gente tem hoje, leigos, ministérios laicais, dentro da celebração da Eucaristia? Qual a importância deles e como prepará-los bem para essa importante missão? A gente já falou de um ministério que é do Do acolhimento. acolhimento. Nós temos o ministério de leitores, não é, que pessoas que devem ser preparadas para que possam proclamar as leituras. Para proclamar bem as leituras. Proclamar né? bem as Para que as leituras. pessoas entendam. Né? Precisa que a pessoa saiba ler, que a pessoa tenha uma boa dicção, que pronuncie bem as palavras, porque um erro de pontuação muda completamente o sentido da palavra. Temos os ministros extraordinários da comunhão eucarística, né, que ajudam na distribuição da comunhão. Tem um serviço também que hoje se chama de animador ou de comentaristas, que também é importante na celebração, e outros ministérios que podem ser criados. Como o canto, que nós já falamos. O Ministério de Cantos, né? E outros que podem ser criados de acordo com a necessidade. Não é? Eu sempre entendi que o ministério ele surge de acordo com a necessidade, para responder a um anseio, a uma demanda. Exatamente. E por isso eles precisam estar bem organizados, bem coordenados. Eu não posso, por exemplo, vem aqui, serve aqui como a pessoa que não está nem preparada, serve aqui na leitura, serve aqui como ministro extraordinário da comunhão. Precisa ter uma certa organização. Por isso é um cuidado mesmo que a gente precisa ter com a ministerialidade. Organização e distribuição das tarefas. Cada um precisa saber o que vai fazer. Isso é muito importante. Definir tarefas. Muito bem. Uma outra forma de cuidado é um cuidado com a assembleia e com os espaços litúrgicos. A gente já falava um pouco quando falamos da forma de acolhida, mas essa ideia também de propiciar que o espaço litúrgico seja um espaço celebrativo onde as pessoas consigam rezar, né? Às vezes as igrejas estão tão cheias de informações, cartazes, ou então um número excessivo de imagens, de coisas, que isso também causa uma poluição visual e a Assembleia não consegue rezar bem. Então, de que maneira a gente pode ter esses cuidados com a Assembleia e com os espaços litúrgicos? Infelizmente, a maioria das nossas igrejas, elas não foram pensadas de acordo com as normas litúrgicas e por profissionais. Hoje nós temos engenheiros que eles... Arquitetos, né? Não é? Que eles estudam e profissionalmente eles podem traçar, não é, a planta de uma igreja. Normalmente você pensa num grande salão, não é? E ali põe um altar lá na parede do fundo, e aí as coisas vão sendo organizadas de acordo com o improviso. Mas seria muito bom se antes de se construir uma igreja, se procurasse consultar um profissional especialista na questão litúrgica. Ou então, quando se vai fazer uma restauração, ou se vai mudar um altar, os móveis, o ambão. Então, consultar sempre alguém que conhece, que estudou, porque aí a pessoa vai orientar a disposição, o Porque não é uma questão só de gosto, né, padre? De gosto, não é uma questão só de gosto. Existe um sentido em tudo aquilo, né? Eu agora me lembrei, Padre Jorge, de minha mãe.
Minha mãe, hoje ela é falecida, e aí ela frequentava uma determinada paróquia, e um dia ela me falou assim: meu filho, eu queria lhe perguntar uma coisa. Chega um padre lá na paróquia, quebra tudo, diz que estava errado e faz outro. Aí, 2 anos depois, vem o outro, muda tudo. Afinal de contas, o que é certo? O que é certo, Não é? Às vezes nós somos assim. e a gente não sabe o que dizer, né? Tem perguntas que não há respostas para. Nós queremos fazer as coisas de acordo com o nosso gosto. Não é, sem essa perspectiva comunitária e sem esse respeito pela liturgia, deixando de lado todos esses cuidados e critérios litúrgicos para impor a nossa vontade. O importante é que você saiba que tudo na igreja tem um sentido, tem uma importância, tem uma justificativa. A forma, o lugar. Nada na igreja é feito assim, de qualquer jeito. Mas tudo tem um sentido. Muito bem. Agora vamos falar um pouco da liturgia da catedral. Sabemos também que o senhor é cônego, então pertence ao cabido metropolitano. Aproveita, padre, e explica para nós qual a importância da liturgia da catedral, a catedral como um símbolo, como o lugar das grandes celebrações de uma diocese, e também o que é o Colégio dos Cônegos, o cabido metropolitano. A catedral é a igreja mãe de uma diocese, onde está a cátedra do bispo, a cadeira do bispo. Aquele lugar onde o bispo fala com a sua autoridade de pastor para o seu rebanho. Então, devemos ter esse olhar, devemos ter esse reconhecimento de que a catedral de uma diocese é a igreja mãe. Então, a nossa participação nas celebrações, nas atividades da catedral são importantes, porque dá um sentido de comunhão, um sentido de comunhão eclesial, de participação e de unidade. É o rebanho, o clero, que está ali em torno do seu bispo, do seu pastor, aquele que para todos nós deve ser um sinal vivo do Cristo, pastor e guia. Em algumas catedrais, sobretudo as mais antigas, existe o cabido metropolitano, que antigamente se dizia que era uma espécie de senado do bispo. Eram padres que aconselhavam o bispo, assim como, digamos, os cardeais colaboram com o Papa. E hoje o cabido tem mais uma função litúrgica do que uma função consultiva. Consultiva. Porque já temos o colégio presbiteral, o colégio dos consultores, né, que assume essas funções. Depois do concílio, foram criados esses conselhos. O nosso cabido aqui de Salvador é o mais antigo do Brasil. Maravilha. Portanto, merece que seja valorizado, seja preservado e possa continuar tendo essa representação nas nossas liturgias, nas nossas celebrações. Muito bem. Então esse é o desejo da Sacrosancto Concílio, fazer que a liturgia não seja reduzida a um ritual, a algo árido e compreensível, mas que tenha de fato essa participação ativa, frutuosa dos fiéis. Por isso é muito importante esse desenvolvimento da liturgia na paróquia,
falamos da catedral, falamos da paróquia, porque ali é um lugar onde, de fato, onde se celebra, onde se vive os mistérios da fé. E a liturgia, então, seja uma liturgia viva, seja uma liturgia vibrante, que de fato expresse a vida das pessoas. Então, eu gostaria, Padre Edson, para finalizar o nosso encontro de hoje, que o senhor nos falasse, então, dessa importância de fazer com que a nossa liturgia seja cada vez mais participativa. O que é, de fato, essa participação que o Concílio pediu, ativa, atenta, frutuosa dos fiéis? A participação é no sentido de que haja um diálogo, não é? A missa, ela tem aquelas partes em que o presidente da celebração fala, as pessoas respondem, as pessoas acolhem. Os cânticos, é muito interessante que toda a Assembleia possa participar, que haja menos rigidez na questão do formalismo. Sim. Às vezes, é outra questão que nós, às vezes exageramos muito e, às vezes, nos distanciamos ou ficamos um pouco assim, distantes. A questão é essa mesmo. Querer transformar a missa num cerimonial, né? Cerimonial, Então, precisa haver essa interação, esse diálogo, e que realmente a Assembleia entenda que ela é celebrante. Exato. Não é? Ela não assiste só a missa, participa. Nós temos que evitar o verbo assistir, não é? Muitos dizem assim, vou assistir a missa. Não, você não vai assistir a missa, você assiste a um teatro. Exato. Você assiste a um filme, a um show. A missa você participa, não é? A Assembleia, ela é participante ativa da celebração. Então, ocupe esse espaço e esse lugar que é seu. Você que é leigo, você que vai à missa sempre. É muito importante a sua atuação, a sua participação na celebração. Tem um tema também muito interessante, ainda ligado a essa questão da liturgia da paróquia, que é a ideia da arte na liturgia. Nós aqui em Salvador temos joias, verdadeiras igrejas maravilhosas na questão arquitetônica, histórica, do barroco. Então, qual a importância da arte na liturgia, as expressões artísticas? O senhor também é reitor de uma igreja muito bonita, muito histórica, o Santuário do Bonfim. De que modo a expressão artística na liturgia nos ajuda a celebrar melhor o mistério da nossa fé? A arte, ela nos ajuda a vislumbrar o infinito. Que bonito, né? Contemplar, por exemplo, uma imagem barroca. Você, naquela contemplação, você vislumbra aquilo que você não poderá entender, imaginar, né? Apenas com a razão. Ou materializar, não é? Então, ela ajuda você a vislumbrar esse infinito. Então, nós temos igrejas belíssimas aqui, a Catedral Basílica nossa, por exemplo, o teto da Catedral Basílica, os altares laterais, e ali no centro da cidade, a Igreja do Bonfim. O que mais o senhor gosta artisticamente da Igreja do Bonfim? Assim, o que o senhor mais acha, isso aqui é o mais lindo da igreja, assim, sob o ponto de vista artístico? É o altar. O altar em forma de coroa, não é? E lá está o rei, o Senhor do Bonfim, no seu trono sagrado, não é? Então, você acompanha os quadros laterais, que praticamente são cenas
da paixão e você chega lá no momento Ápice. não é? Eu gosto sempre de rezar. Eu fico lá eu chego sempre um pouco mais cedo, fico no Maravilha. coro Sim. e lá de cima eu fico simplesmente olhando para o altar central e ali eu viajo. Que maravilha. Muito bem. Então, para nós foi uma grande alegria ter o Padre Edson conosco em mais um programa Jubileu da Esperança. E nós retomamos na semana que vem, ainda com temas ligados à Constituição sobre a liturgia Sacrosancto Concílio. Grande abraço para todos, obrigado, Padre Edson, e até o próximo programa. Eu agradeço muito pela oportunidade e quero aqui dizer que a coisa que eu mais gosto na vida, mais amo na missa, ou mais amo na vida, é celebrar a Sagrada Eucaristia. Celebrar a missa para mim é tudo. Eu não me canso. Às vezes no Bonfim celebro 4, 5. Cada missa é sempre uma nova missa, é sempre uma oportunidade de encontro pessoal, de experiência pessoal com esse mistério sempre novo. Muito obrigado. De nada, nós é que agradecemos. Deus abençoe e até o próximo programa.